bem-vindos à 37ª edição da 5ª temporada do programa OABTV. Estamos na primeira semana de outubro de 2015. Sou Gustavo Coraim e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui o senhor José Luiz Queiroz, membro da Matra, prestigiosa entidade marilense, que eu convidei aqui para que ele pudesse nos esclarecer quanto à Matra e quanto a alguns assuntos que são do interesse da Matra e, de consequência, interesse de todos nós. Seja bem-vindo, senhor José Luiz. Ok, obrigado, Gustavo. É uma satisfação estar na OABTV hoje aqui participando do seu programa. Bom, eu chamei o José Luiz porque ele é aquela pessoa que leva a Matra mesmo assim no dia a dia e está envolvido com toda essa atuação que ela tem já de muitos anos aqui em Marília. Primeiramente, para que a gente vê sempre no jornal, Matra e tal, mas a gente não sabe mesmo o que é. Ela virou um sinônimo, tipo Coca-Cola. Matra aqui em Marília é a nossa entidade de defesa do consumidor, mais do que o tal do órgão lá de defesa do consumidor que o Alzheimer me tirou da cabeça agora o nome, tá? Zé Luiz, o que é a Matra? Explica pra gente. Gustavo, a Matra é uma organização não governamental, então ela é uma ONG que tem como objetivo fiscalizar o poder público para que o poder público gaste os recursos públicos com mais eficiência. Ela tem como objetivo promover a transparência das contas públicas para que o nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público, o dinheiro é meu, é seu e de cada cidadão. E o poder público ele gasta esse dinheiro. Então a Matra ela fica de olho para que esse dinheiro seja bem gasto, que a população seja atendida com os recursos públicos naquilo que precisa, que os serviços sejam prestados com o mínimo de qualidade. E sejam gastos com transparência. Então a Matra ela existe em Marília desde 2006 e desde lá ela vem fazendo esse trabalho. Ela tem um slogan, Matra, Marília tem dono, é você. Então a gente trabalha para que isso aconteça, para que os serviços públicos, a administração pública seja mais transparente e gaste com mais qualidade os recursos que são de todos nós. Bom, e como você vê a atuação da Matra, quando ela começou a Matra, como que foi o começo da Matra, se teve sócio fundador, de onde veio o dinheiro da Matra, como começou a Matra? Gustavo, a Matra ela teve início em 2006, eu até nessa época não participava da organização, mas ela teve uma diretoria, foi feita uma eleição, escolhidos seus membros, uma primeira diretoria que tomou posse em 2006 e desde lá ela vem participando ativamente da vida da cidade. A cada 3 anos é feita a eleição, então os membros, eles desde lá de 2006, eles já trocaram algumas vezes, pessoas vêm, pessoas vão, mas o trabalho continua. A gente sempre fala, a organização, a instituição, a Matra é maior do que as pessoas que por lá passam. Então hoje ela funciona. Normalmente tem uma reunião ordinária às terças-feiras, que acontece às 7h30 da manhã, né? E extraordinariamente ela participa de outras reuniões, ela promove seminários, promove plenárias, promove encontros em escola e universidade, mas ela vem funcionando ativamente desde 2006. E o objetivo dela, claro, transparente, é influenciar o governo municipal, no caso, por algum objetivo próprio, ou varia, porque você tem uma atuação junto ao governo, contra o governo do município, é isso, não é? Exato, é isso. Na verdade, assim, ela trabalha numa área que a gente chama de controle social. Então, ela não, de certa forma, ela não pode criar políticas públicas. Mas ela pode fiscalizar as políticas públicas, cobrar coerência dessas políticas, cobrar que os recursos públicos que são gastos para implementar essa política pública seja gasto com razoabilidade, com efetividade, com transparência dentro das ações do governo. Então ela influencia nesse sentido de cobrar e fiscalizar. E ela faz esse controle social do poder público. Como nós estamos na cidade de Marília, então o foco maior da organização é a cidade de Marília. Ela faz esse controle social
em cima do poder público municipal. Bom, você, telespectador, como cidadão marilense, também deve ter visto, desde 2006, ouvido que a Matra se envolveu no assunto do IPTU, do assunto da FUMES, da FAMAR, e ela vem opinando em todos esses assuntos e tendo condições de ser ouvida, porque você vai lá no jornal, tem semanalmente, acredito, tem sempre lá um manifesto da Matra cuidando de algum tema municipal. Quem banca a Matra, doutor? Na verdade, a Matra é uma ONG, é uma organização não governamental que não tem fins lucrativos e não tem nenhuma associação político-partidária. Então ela é feita do quê? Ela é feita de voluntários, feita de membros e ativistas que participam das reuniões e que também colaboram com a sua existência e com a vida da instituição. A Matra não é uma organização cara, ela não demanda dinheiro, ela não, na verdade, o que move a instituição é o voluntariado de cada um dos seus membros. E nós temos pessoas que estão lá desde 2006, há 8, 9 anos, e tem gente que entrou há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então é a força dessas pessoas que move a instituição, porque ela é uma instituição que não gere recurso, não demanda dinheiro para ela existir. Então é a participação de cada voluntário, de cada membro que faz a Matra existir e atuar na vida da cidade, cobrando responsabilidade do gestor municipal, cobrando responsabilidade com o uso do dinheiro público e na execução das políticas públicas. Então ela existe com a força de cada um dos seus membros. Bom, é sempre bom saber isso, porque normalmente quando as pessoas se organizam para ter uma atuação política é através de partidos, ou ainda, como acontece muito no Brasil, através do líder do grêmio do bairro, ou do pastor da igreja, ou do padre, ou do sacerdote da Umbanda, ou de alguém que faz um serviço social, distribui brinquedo no Natal. Fica uma situação em que todo mundo que atua em prol da população fica refém de um interesse qualquer e de uma pessoa que realmente não tem. O telefone resolveu atrapalhar aqui agora. Mas assim, o importante da Matra... Pode falar, Gustavo. É que ela reúne, na verdade, uma diversidade de pessoas. Lá você tem líder empresarial, você tem aposentado, você tem estudante, você tem servidor público, você tem gente ligada a movimentos sociais, a comunidade. Então, assim, ela agrega todos os tipos de pessoas que querem ajudar no objetivo da instituição, que é a fiscalização do poder público e a transparência, o uso coerente, eficiente e com qualidade do recurso público. Então, ela está de braços abertos para receber todas as pessoas que, como voluntárias, desejam participar da instituição e colaborar com o objetivo, com a causa da Matra. E a Matra, além dessa parte de fiscalização, de cobrança, ela também tem um braço que atua como formação. Não sei se você lembra, mas nós fizemos esse ano mesmo uma plenária sobre a dengue. Naquela época que a dengue estava descontrolada aqui no município de Marília. Nós reunimos vários médicos, vários especialistas no auditório da Ciesp e propomos várias ideias, várias sugestões para que o problema da dengue tivesse uma saída. Lá atrás, o ano passado, foi feita uma plenária de mobilidade urbana, onde foi discutido o trânsito aqui da cidade. O mês passado nós demos uma palestra no Colégio Sagrado Coração de Jesus para os alunos do ensino médio, falando da importância da ética, a importância da moral, a importância da educação política, da cidadania. Então ela tem esse braço também, que é um braço de formação dos cidadãos. Bom, eu primeiro quero parabenizar o doutor pelo timing da percepção do meu problema que deu no celular. Ele continuou levando o programa. Aí muito obrigado, doutor. O senhor salvou o programa aqui. Mas eu fico muito satisfeito. Mas mais que isso, como eu dizia, muitas das associações que a gente conhece, como tem atuação política e que
de 4 em 4 anos vão lá, uma ou outra consegue eleger um vereador para colocar ali. Esse vereador está vinculado àquela associação, ao final, de alguma maneira, ele acaba desagradando um, desagradando o outro, e aí ele não é mais eleito, ou ele tenta agradar a si próprio, não é mais eleito, e fica esse drama de toda vez que algum político quer se eleger, ele vai lá numa igreja, fica lá na frente, vai lá num templo lá, fica lá na frente, faz uma de que está imbuído de toda, vai lá na APAI, faz uma coisa, vai lá na Associação dos Aposentados, e todas essas associações têm como final o bem próprio, o benefício próprio da sua classe, que ela está lá representada. A igreja, que é o que os fiéis dela ali tenham ajuda na época da quermesse, ou da festa, ou da reunião, os aposentados, que é um novo espaço ali para fazer as reuniões deles, a APAI quer mais alguma quadra, alguma coisa, tudo isso é legítimo e claro, mas aqueles interesses, vamos chamar assim de difusos, interesses que são de todos nós, esses daí nunca tem alguém que lute por eles. E o maior interesse de todos nós é que todas as pessoas têm uma consciência política de entender que quem você elege hoje vai ter que fazer um trabalho e não se locupletar, que é o que a gente tem visto aí o dia a dia. A reforma da presidenta aí foi para distribuir cargo, ela diminuiu o número de ministérios, mas ficou tudo a mesma coisa. Então fica uma coisa do interesse na política que está na época de acabar. O interesse tem que ser da população, e é nesse sentido que a Matra trabalha, né, doutor? Exatamente, Gustavo. Na verdade, a Matra, ela não tem nenhuma vinculação político-partidária, mas como organização não governamental que atua na cidade de Marília, é claro que ela tem uma atuação política, até porque a política nós fazemos toda hora, nós fazemos política na família, nós fazemos política no trabalho, nós fazemos política na escola, em todos os lugares, né? Aqui a gente está falando de política, não de politicagem e disso que o senhor falou, que é a questão de troca de favores, de interesses. Então, a instituição, ela existe desde 2006, por lá já passaram diversos voluntários, diversos membros, por lá continuam muitas pessoas que ajudaram a fundar a Matra e chegaram novas pessoas para tocar a organização. Ela é maior do que cada um deles. Mas é importante falar que ela não tem nenhuma vinculação, ela é aberta. Se tem um líder religioso, se tem um líder da associação de bairro, se tem um empresário, se tem um aposentado, um profissional liberal, um servidor público, todos são bem-vindos na organização. Agora, vão colaborar para alcançar o objetivo da Matra, que é zelar pelo recurso público, que é zelar pela transparência nos gastos, para que o serviço público ao cidadão, ao serviço público, a quem mais precisa, que normalmente são os mais humildes, que ele seja gasto e seja despendido com razoabilidade, com coerência, com efetividade. Então a Matra, ela agrega todas essas pessoas que queiram colaborar nesse sentido. Bom, é óbvio qual que é o interesse desse daí. Recentemente a gente viu aí a aprovação do orçamento de Marília, ia ser de 860 milhões, olha, por ano. Imagine um ano que tem 360 dias, está quase gastando 3 milhões por dia. Esse atual grupo político que está aí no governo já há um tempão, desde antes de alguma coisa, já dava para ter feito um metrô aqui em Marília, já dava para ter feito alguma coisa bem grande, porque por ano a prefeitura gasta quase 1 bilhão, porque 860 e tal, é quase 1 bilhão. Para fazer a conta certa aí, dá 2 milhões e 500 por dia, dava 750 milhões. Então é entre 2 milhões e meio e 3 milhões por dia que a prefeitura tem à disposição para gastar. E aí, toda vez que os funcionários querem um reajuste, não tem. Quando aumenta a água, as despesas, aumenta sempre a maior. E quando está faltando alguma coisa por incompetência, porque não cuidou antes, porque os mosquitos apareceram e tal, é porque o governo está reduzindo os recursos. Doutor, eu era jovem e teve a famosa lei das licitações, que agora não ia mais ter privilégio para ninguém, e tal coisa, mas parece que passados alguns anos o mercado das licitações se ajustou e ficou mais sofisticado. E isso influencia as prefeituras ou não? Na verdade, assim,
A questão do recurso público, que foi a sua primeira abordagem, a Matra vem publicando isso semanalmente nos jornais e nos sites, no Facebook. Ela tem essas mídias, a internet, o Facebook, o jornal, que o município ele vem tendo um incremento de recursos ano a ano. Em 2016, a previsão é de 816, salvo engano, milhões de reais no orçamento. Ou seja, é muito dinheiro, como o senhor acabou de comentar. São 816 milhões de reais para 360 dias no ano, são quase 3 milhões por dia. Então, o que nós defendemos por meio de estudos, por meio de análise, por meio de propostas, é que assim, não falta dinheiro, falta-se gestão. Falta gestão para lidar com esse dinheiro, para conseguir atender e demandar, criar todos os serviços públicos que a população exige. Então precisa melhorar a gestão, precisa tornar a gestão pública mais transparente, mais ágil. De outra forma, existe a lei de licitação, que salvo engano ela é de 93, ou seja, já tem mais de 20 anos, e que ela foi um grande avanço. A lei de licitação foi um grande avanço que veio logo depois da Constituição de 88. Mas ela precisa de ajustes, porque ela deixa com o tempo foi se percebendo que ela deixa algumas brechas, alguns vazios, que o administrador público, e aqui nós não estamos dando nome, o administrador público, qualquer que seja, quando ele não é bem intencionado, ele consegue de certa forma direcionar algumas licitações para algumas empresas. Então isso precisa acabar. Então a lei precisa de aprimoramento. Para quê? Para que realmente prevaleça no Instituto da Licitação o interesse público, aquela empresa que consiga fornecer o serviço pelo menor custo e não forneça o serviço pelo maior custo porque é amiga de fulano ou de ciclano. Então ela foi um avanço, mas é uma lei que precisa ser aprimorada, porque em 93 nós tínhamos um país, hoje em 2015 nós temos outro. Então é possível avançar nessa legislação para coibir e dificultar a vida do mau gestor público. Bom, e também são várias as abordagens possíveis, na tomada do recurso público que a gente tem consciência. O asfalto que deveria ter uma certa quantidade de piche, não tem a quantidade de piche, ou que devia uma máquina que é necessária para realizar um bom serviço, ela não é disponível, tem lá, em vez de ter um rolo compressor, tem o operário socador, sabe? Então esse tipo de coisa chega a um tal nível de detalhe que parece que é difícil para o Ministério Público tomar conta de tudo isso e nós, sociedade, acabamos precisando de uma organização que não tem interesse em nada, porque isso que distingue o que é público, o que é o interesse do bem comum, do interesse particular, próprio, assim, de uma comunidade ou específico de alguém. Há aquele sentido de cuidar do nosso dinheiro. E, nesse sentido, eu tenho visto uma grande atuação da Matra em todas os enfoques que têm sido dados recentemente. Mas, nessa semana, o que chamou a atenção de todos nós foi, do nada, saiu da cartola lá, a privatização, a concessão, ou ainda ninguém sabe qual que é o nome que vai ser dado a isso, a redefinição, a concentração, sei lá, vão dar um nome qualquer aí para falar que vão acabar com o DAI como a gente conhece ele hoje. Coisa que já vem acontecendo já há belos 30 anos. Me lembro que desde já pessoa adulta, a última gestão do DAI que fez alguma coisa foi lá do Dr. Salomão, lá do muito antigo prefeito de Marília. Porque de lá para cá, a única coisa que a gente tem visto é o desmonte do DAI. Ninguém mais faz obra, ninguém mais faz nada que tenha começa com o Ribeirão dos Arrependidos, começa com não sei o que, a captação disso, a captação daquilo, aí aparece um monte de faixa, um monte de mídia, e aí tudo termina com o Ministério Público processando os caras porque os caras não fizeram, gastaram dinheiro e não entregaram nada, e isso tudo vai lá para um processo jurídico que nunca termina, e a gente ficou sem a água, e tem uma péssima imagem do DAI como um órgão que sempre atrasa, chega, faz um barulho, um buraco e não cobre o buraco depois, contribui para os buracos da cidade. Tem toda uma mídia negativa para o DAI.
Mas é óbvio que se o DAI é público, é nosso. Se vier outra instituição aí, vai ser igual o bendito do ônibus aí, do transporte público. O cara vem para ganhar dinheiro. E quem vai ganhar dinheiro de quem? É de nós que vai ganhar dinheiro, de nós que somos atuais donos do DAI. Eu estou errado no meu raciocínio, doutor? Não, doutor Gustavo, eu acho que o raciocínio é perfeito. Na verdade, o DAI é um ícone, é o principal exemplo de uma má gestão pública, né, de um descaso público com o órgão, com o departamento, né, que, como o senhor falou, é nosso, é do marilhense. Então, saiu essa semana essa proposta de lei complementar com vistas a vender, a entregar o DAI à iniciativa privada por 35 anos. Então é bom frisar, são 35 anos que uma empresa privada vai tomar conta do DAI. E como o senhor bem disse, nenhuma empresa privada existe para dar prejuízo. Todo empresário, quando entra numa licitação, numa concorrência, ou abre uma loja, ou abre qualquer coisa, ele entra para ganhar dinheiro. No caso do município de Marília, com essa privatização, com essa concessão do DAI, ele vai acabar ganhando dinheiro e quem vai pagar essa conta são os cidadãos, são os contribuintes, são os moradores da cidade de Marília. Porque hoje o DAI é da administração pública. Então, ou seja, ele tem uma série de vantagens, não se pagam alguns impostos, existe isenção. A partir do momento que passou para a mão de uma empresa privada, isso acaba. A tendência é que no primeiro, segundo ano até se mantenha o mesmo preço, mas 3, 4, 5, 10 anos depois, a conta da água vai aumentar. Isso que nós vemos, esse histórico que nós vemos em todas as outras cidades que fizeram isso. Né? Mesmo aqui no interior de São Paulo, temos várias cidades que privatizaram ou a água, ou o esgoto, ou a água ou o esgoto, e a conta ficou mais cara para o contribuinte. Então a Matra, a posição da Matra, a Matra não é contra a concessão, a privatização. Se ela for bem feita, se ela atender o interesse público, o interesse da população. Mas esse projeto que entrega o da iniciativa privada, o modo como ele está sendo orquestrado, que ele foi colocado para a sociedade, é disso que a Matra é crítica. Porque são 35 anos, não houve um amplo debate, uma discussão com a sociedade civil organizada antes de oferecer esse projeto. Não houve nenhum tipo de debate, foi colocado de supetão, né, nessa semana. O sucateamento do DAI já vem de anos e anos, então dá a impressão que é uma coisa até pensada para que chegasse num ponto que tivesse que vender o departamento, porque aí não tem mais o que fazer, né, e que ele dá prejuízo e está com uma dívida. Então, o método como isso tem sendo feito, isso a Matra é crítica. Isso a Matra é crítica, ela se coloca contra esse projeto do jeito que ele aí está, porque ele foi atropelado, ele não atende o interesse público, o interesse da sociedade, que o quê? Você ter bons serviços com preço razoável. A prefeitura, o DAI tem condição de fazer isso, o poder público hoje deveria ter. Se não tem, os responsáveis estão aí, estão anos e anos. Nós temos a obra do século. Há quantos anos a obra do século está parada? Há 100 anos. Já está uns 30 anos parada, né? Mas 70 vai ser a época de a obra de um século, né? É realmente a obra do século, né? Porque vai ficar 100 anos e não vai sair. Então, querer privatizar o DAI agora de uma hora para outra, a gente entende que não é a melhor solução, né? O DAI é da população, é do contribuinte, são dos cidadãos que moram em Marília, e a gente defende mais debate, maiores estudos antes de tomar uma medida tão importante para a cidade e que vai influenciar a vida de todas as pessoas. Bom, e não é só com relação à conta que vai ser cobrada pela água no futuro, é também por aquilo que está embaixo da terra. É pelas bombas, pelos canos, é como se a gente estivesse dando um carro, o carro é nosso, a gente está dando o carro para um motorista, o nosso carro, para um motorista, e ele vai cobrar para levar a gente para cima e para baixo. Eu estou dando o carro para alguém dirigir e cobrar de mim para me levar nos lugares e ficar fazendo o que bem quiser com o meu carro. A hora que eu estiver dormindo, a hora que eu estiver em casa, ele pode ficar passeando com o meu carro. Porque os canos que estão aqui, todos eles, Marília não existiria se não fosse minha saudosa avó Romilda Albertoni Serva, de lembrança maravilhosa. Todo dia eu me lembro de alguma coisa que ela me falou. Hoje eu estou lembrando que ela me contou do nobre prefeito, eu acho que foi um dos poucos marilenses, prefeitos marilenses de destaque mesmo, empreendedor, foi o senhor Argolo Ferrão, que
colocou os canos, que era um engenheiro que fundou o DAIM, colocou os canos aqui em Marília, e Marília pôde, a partir dos anos 30 e alguma coisa, 38 e tal, ter o bendito do serviço de água e esgoto. Eu era garoto, com 15 anos, morava aqui na Coronel Zé Brás, houve a instalação de toda a canalização aqui, foi uma obra que veio lá desde a Rio Branco e desceu, foi lá para cima, fez a Baixada do Tênis, foi toda uma obra carregada de engenharia e de custo que nós, cidadãos, colocamos aqui embaixo. E agora alguém vai dirigir isso daí e cobrar de nós. E ninguém falou se esse concessionário vai ser obrigado a construir tantos metros de esgoto, a colocar a estação, a terminar a obra do século, a salvar os arrependidos lá do Ribeirão. Não é verdade, doutor? Ninguém tem essa especificação ou é só um balão de ensaio para aproveitar a Dilma? Exatamente, doutor Gustavo. Na verdade, o projeto de lei ele é muito genérico. Ele não traz grandes responsabilidades práticas, pontuais, com prazo para a empresa que ganha a concessão. Tudo bem que isso pode ser alegado que virá no contrato, mas o projeto de lei complementar, que é o que vai reger o contrato e vai reger tudo daqui para frente, se for aprovado, ele coloca palavras e coloca frases muito genéricas, que não garante que o serviço vá ser melhorado e que o custo vá ser mantido. O senhor deu o exemplo do carro, de colocar um carro com outra pessoa. Nós temos o exemplo aqui na cidade de Marília do transporte público. Se nós pegarmos há 2 anos atrás, a tarifa do transporte público era R$ 2,15, salvo engano, em 2013, R$ 2,15. E falou-se que não iria aumentar, que iria manter razoável o valor da tarifa, a população não iria sofrer, foram feitas promessas nesse sentido. Nós estamos em 2015, 2 anos e pouco depois, e nós temos uma tarifa de R$ 3,00. Aumentou em quase 40% o valor da tarifa em 2 anos. Qual é o trabalhador, qual é a pessoa que teve esse aumento? Não teve. E a concessionária, ela quer lucro. Então, apesar do prefeito, apesar da administração pública dar a última palavra se vai aumentar ou não, na prática nós vemos que os interesses das concessionárias são mantidos. Os reajustes, eles são dados. Então você passar de R$ 2,15 para R$ 3,00 é um aumento abusivo em 2 anos. E a água que nós pagamos hoje? Se for realmente entregue para a iniciativa privada daqui a 3, 4 anos, como vai ficar essa conta? Essa é a preocupação da Matra e essa é a preocupação de cada cidadão, deve ser a preocupação de cada marilense. Você não ter um serviço de excelência ótimo e pagar um preço ainda maior do que nós temos hoje. Bom, detalhe, para fazer canalização, terminar a obra do século, demora anos de trabalho que não vem sendo feito. E agora vai ser feito? Eu quero que você pense sobre isso, tanto você usuário do DAIM, cidadão mariense, quanto você funcionário. No aspecto jurídico, não há muito a fazer. Há vários advogados de renome na cidade se degladiando em função de lei, fazer uma ação popular, ou fazer um mandado de segurança, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Por maior que seja o empenho jurídico disso daí, nada vai impedir o sistema de rodar lá na Câmara. Então, se você quer atuação, se você quer que não tenha o DAIM aqui, se você funcionário do DAIM acha que está sendo prejudicado, você tem um espaço para atuar. É lá, junto ao seu vereador na Câmara Municipal. E não é chegando e cobrando de um vereador, que são os vereadores da oposição, cobrar deles atitude, porque eles já estão tendo atitude. Você, cidadão, é que tem que ter a atitude de ir lá, você, pastor, que elegeu aquele vereador ali, você, cidadão da comissão de bairro, que elegeu aquele outro vereador ali, você da associação do não sei quem, que elegeu aquele vereador, porque ele prometeu que ia defender você, é você que tem que ir lá e cobrar esse vereador. Não tem que xingar os vereadores que estão fazendo o serviço deles e deixar de cobrar aquele que você colocou lá. É você que vai decidir quanto que vai pagar de água daqui pelos próximos 35 anos. Então, pense bem. Eu trouxe aqui a Matra porque, pelo direito, não, se tem um dilema entre os advogados sobre o que é possível fazer de forma que, possa ter algum resultado. E imagine quando se cair na justiça, cada juiz é um pensamento.
Não tem normativa para isso, e vai à justiça, vai demorar anos. Eu lhes falo isso como advogado. Agora, o processo legislativo lá na Câmara vai rodar no próximo mês e meio, acabou. E o que for decidido vai correr atrás dos prejudicados, porque o processo já rodou. Então, atue em cima daqueles que você ajudou a eleger. Não vá cobrar daqueles que já estão combatendo por você mais combatividade, mais do que eles podem fazer. Faça você alguma coisa. Bom, eu vou pedir para o doutor se despedir. Doutor Gustavo, primeiro agradecer a oportunidade de participar do programa. A Matra está de portas abertas, as reuniões acontecem todas as terças-feiras às 7h30 da manhã. Para você que quer colaborar, para você que quer participar, que quer ajudar na vida da cidade, que quer colocar mais transparência, investir um pouco do seu tempo no melhor uso do recurso público e na fiscalização, nós estamos de braços abertos e a instituição conta com esses voluntários, com esses membros. Uma oportunidade importante também está sendo feita pela sociedade civil organizada, está sendo realizada, vai ser realizada no sábado, às 9h da manhã, uma manifestação contra a venda do DAI, contra a entrega do DAI à iniciativa privada do jeito que está proposta nessa lei complementar, no sábado, às 9h da manhã, ali na ilha, no centro, na Mauá, com a 9 de julho, na frente da Galeria Atenas, uma manifestação popular. A gente espera reunir aí pelo menos 300, 400 pessoas para conscientizar a população dos bairros, conscientizar, porque tem muita gente que não sabe que o DAI está sendo entregue. Então, sábado, às 9h da manhã, a Matra estará participando, junto com outras organizações, junto com a sociedade organizada, dessa manifestação para conscientizar, que as pessoas tomem ciência dessa decisão importante e para que cobre, como o doutor bem falou, o seu vereador. A hora de agir é agora. Depois que o projeto for aprovado, não há mais o que fazer. Então, muito obrigado, doutor Gustavo, pelo convite. A Matra está de portas abertas. Bom, eu agradeço imensa a presença do senhor José Luiz Queiroz, que participa da Matra junto com pessoas que se reúnem às 7h30 da manhã de terça-feira. Só para quem quer mesmo, sabe? É só para quem tem aquele espírito de querer participar da política, porque a política não é para bandido. Ao contrário do que aparece no Brasil, naquele presidente da Câmara Federal lá, aquele Cunha, o outro lá, essa venda, ao contrário desses personagens políticos que tomaram de assalto o Estado brasileiro em todos os seus níveis, está na hora de nós, cidadãos, retirarmos essas pessoas daí que estão se beneficiando às nossas custas. Não dá para a gente criticar o poder se a gente não tenta participar ou mudá-lo. A Matra está aí para isso. Eu louvo a presença dessa instituição aqui em Marília, ainda bem que ela apareceu, porque, me perdoem, mas se a gente fosse depender do Ministério Público e tal, tem uma história de uma merenda que foi roubada de criança faz 10 anos e não anda esse processo. Está parado aí em algum lugar, ninguém faz nada. Bom, eu me despeço de todos, desejando, desta vez, empenho e combatividade a você, caríssimo telespectador, querido colega advogado e advogado. Até logo.